Bom, continuando então as exceções. Vimos a primeira exceção, que é o controle político preventivo. Estávamos na segunda exceção, que é o controle político repressivo. Primeira hipótese, quando o Tribunal de Contas da União, súmula 347 do STF, faz esse tipo de controle. Segunda exceção, quando a Casa Legislativa rejeita uma medida provisória, alegando, por exemplo, a inconstitucionalidade da medida provisória, falta de urgência, falta de relevância daquela medida. Artigo 62, parágrafo 5º, Casa Legislativa, controle político. A medida provisória já estava em vigor, por isso, então, repressivo. Terceira exceção. Então, primeira exceção, segunda exceção, terceira exceção. Artigo 49, inciso 5º da Constituição. O Senado Federal, artigo 49, o Senado Federal ele pode rejeitar, ele pode sustar a eficácia de uma lei delegada. O presidente da República, em determinadas matérias, pode editar uma lei delegada. E pode entender a Casa Legislativa que o presidente da República, ao exercer essa competência que lhe é conferida pela Constituição, de produzir leis delegadas, que ele ultrapassou os limites daquela delegação. Então a Casa Legislativa dá ao presidente da República competência para disciplinar determinadas matérias por lei delegada, só que ele não pode ultrapassar os limites daquela delegação. Se ele ultrapassar os limites da delegação, pode o Senado Federal sustar essa lei que ultrapassar os limites da delegação. Isso é um controle feito por uma Casa Legislativa, por isso político, e é um controle repressivo porque a lei delegada já estava em vigor. Tudo bem? Então, primeira exceção, segunda exceção, terceira exceção desta segunda hipótese, que é o controle político repressivo, com 3 exceções. E para a gente terminar as exceções ao controle judicial repressivo, difuso ou concentrado, que é a regra no Brasil, qual seria a terceira exceção? Joga na tela, por favor. É o controle judicial preventivo. Judicial não é exceção, é regra. A exceção aqui é ser judicial preventivo, porque no Brasil, como nós vimos, a regra é ser judicial repressivo, difuso ou concentrado, como vamos estudar. Então essa terceira situação é o judicial preventivo. Ora, senhores, se é judicial, é feito pelo Poder Judiciário. Qual seria o órgão do Poder Judiciário que teria essa competência? O STF. Só que o STF vai fazer esse controle, por isso judicial, ainda no curso do devido processo legal legislativo. Então, o parlamentar, e aí aqui só tem competência para provocar, ou melhor, só tem legitimidade para provocar esse controle, o parlamentar. Por que o parlamentar? Porque, segundo a doutrina, o parlamentar ele tem o direito subjetivo de participar do devido processo legal legislativo. Então, vou repetir. O único legitimado a provocar o STF para fazer esse controle judicial preventivo é o parlamentar. Porque o parlamentar é o único legitimado que tem o direito a participar, direito subjetivo, a participar do devido processo legal legislativo. Então vamos imaginar um senador ou um deputado federal. Se ele estiver participando de um devido processo legal legislativo que viole a Constituição, ele poderia ajuizar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal para que o Supremo Tribunal Federal, pela via do mandado de segurança, analisasse o seu direito subjetivo a não participar do devido processo legal legislativo, de uma votação, por exemplo, que na Casa Legislativa violasse a Constituição. E isso seria, então, um controle judicial. Joga na tela. Só que judicial preventivo. Por quê? Porque está ainda ocorrendo na tramitação da iniciativa de projeto de lei. O projeto de lei está tramitando na Casa Legislativa. Não é lei ainda, por isso preventivo. Ocorre e recai sobre o devido processo legal legislativo. E judicial, porque está sendo aferido pelo STF. Então vamos lá. Onde é que ocorre esse controle? Pergunta o examinador. No processo legislativo. Quem é a Casa Legislativa? Quem é o órgão jurisdicional competente para apreciar? 2. O STF. Quem é o legitimado?
3 é o parlamentar. Qual é a via? A via do mandado de segurança. E se a via do mandado de segurança, qual é o direito líquido e certo? O direito líquido e certo é o direito líquido e certo a participar do devido processo legal legislativo. E só quem possui esse direito líquido e certo é o parlamentar. Tudo bem? Tranquilo? Então, senhores, esse slide aqui, ele mostra para você exceções à regra. Então imagine amanhã ou depois você fazendo uma prova para delegado, civil ou federal, numa prova discursiva de constitucional, que ele pergunta o seguinte: candidato, fale sobre a regra do controle de constitucionalidade do Brasil. A regra é o modelo judicial repressivo difuso ou concentrado. Essa é a regra. Mas a pergunta é, ok, há exceções, candidato? E se há, quais são as exceções? E aí, esse quadro vai te, obviamente, orientar a essa resposta. São 3 exceções: político preventivo, CCJ, e o veto político ou jurídico do presidente da República, especificamente o veto jurídico do 66, parágrafo 1º. Segunda exceção é o controle político repressivo. Tribunal de Contas, medida provisória 62, parágrafo 2º e a lei delegada 49.5. Terceira exceção, o judicial preventivo. No curso do processo legislativo, só quem faz é o Poder Judiciário preventivamente porque está no curso do processo. O legitimado para provocar é o parlamentar, a via de controle é o mandado de segurança e o direito líquido e certo é a participação do parlamentar no devido processo legal legislativo. Se for violado, ele, por mandado de segurança, poderá controlar perante o Supremo Tribunal Federal, e por isso é um controle judicial, só que é preventivo porque recai ainda na fase de formação da norma e não sobre a norma em vigor. Tudo bem? Vimos então a regra, vimos quais são as suas exceções. Qual é o próximo passo? Começarmos a estudar o controle difuso, controle judicial difuso no Brasil. Ora, qual é a ideia aqui que eu já falei em blocos passados e aqui a gente vai passar a analisar isso a partir do caso concreto, até porque não teria como ser diferente. Primeira pergunta de prova aqui: quando é que surge esse controle judicial difuso repressivo no Brasil? É um controle judicial porque é feito por órgão jurisdicional, é repressivo porque recai sobre a norma posteriormente à sua entrada em vigor do ordenamento jurídico, e como nós vamos ver, é difuso porque pode ser feito por qualquer juiz ou tribunal. Isso começa no Brasil, senhores, na Constituição Federal de 1891. E como é que se dá esse controle? Esse controle, como vimos anteriormente, é um controle inconcreto, ou seja, ele parte do caso concreto. Ele é pela via da exceção e não pela via da ação. Ele é um controle incidental. O processo é subjetivo e o efeito da decisão é interpartes. Haverá, então, partes no conceito carnelutiano de parte, a lide e a contraditório. Então, partiremos aqui de um caso concreto, ou seja, aqui eu tenho um caso concreto entre João e Pedro. Eu tenho um caso concreto entre João e Pedro. Deixa eu aumentar aqui. Vamos lá. Um caso concreto entre João e Pedro. Deixa eu jogar aqui na tela. Vamos lá. Vamos pensar aqui no seguinte. Vou usar esse slide só para poder rabiscar, né? Vamos imaginar aqui que eu tenho a seguinte situação. Eu tenho, de um lado, João da demanda. De um lado eu tenho João. Do outro lado eu tenho o município do Rio de Janeiro. E eu tenho entre eles o Estado juiz. Estado juiz, ok? Eu tenho o João, que vai ser o autor da ação, e eu tenho o município do Rio de Janeiro, que vai ser o réu na ação. Que ação é essa? É uma ação de repetição de indébito. Ora, João vai fazer nesta ação um determinado pedido. Qual é o pedido? Ele quer, pode voltar para mim, que um determinado valor que ele pagou a mais ao município do Rio de Janeiro retorne para ele. E que valor é esse que ele pagou a mais? Ele pagou uma taxa de iluminação pública. E essa taxa de iluminação pública que ele pagou, entende o advogado João que é inconstitucional, porque viola a Constituição.
o fato gerador não poderia ser de taxa, e sim de imposto. A gente sabe lá do direito tributário, do direito administrativo, que a taxa, artigo 145, inciso 2º da Constituição Federal, ela tem um fato gerador próprio. Qual é o fato gerador da taxa? Exercício regular do poder de polícia ou a prestação de um serviço público ut singuli de prestação compulsória. Então, se o serviço público é ut singuli de prestação compulsória, eu tenho que ter a capacidade de individualizar o quanto cada um dos usuários do serviço consome daquele serviço. Se eu e você, estamos na via pública, debaixo de um poste, estamos, então, consumindo uma energia elétrica. Ok. Quem é que vai remunerar essa energia elétrica? É o imposto. Não pode o município cobrar de mim uma taxa. Por que essa taxa seria inconstitucional? Aqui eu poderia ter uma questão, inclusive, envolvendo tributário, administrativo e constitucional. Por que não poderia ser esse tributo ser cobrado por taxa? Porque a taxa, senhores, tem como fato gerador o artigo 145(2) da Constituição. E o artigo 145(2) da Constituição encontra dois fatos geradores para a taxa. Qual é o primeiro fato gerador da taxa? Regular exercício do poder de polícia administrativa do Estado. Não é o caso aqui. Qual é o segundo fato gerador de uma taxa? É a prestação de um serviço público ut singuli de remuneração compulsória, de aquisição compulsória, taxa de coleta de lixo, por exemplo. Só que no caso concreto que eu estou examinando, a taxa que foi cobrada pelo município é uma taxa de iluminação pública. Por que esse serviço de iluminação pública não pode ser remunerado por taxa? E entenda, eu e você debaixo do poste. Quanto cada um de nós, em via pública no município, quanto cada um de nós está consumindo de energia elétrica daquele poste? Tem como mensurar isso? Não tem como mensurar isso. Se não tem como mensurar isso, esse serviço público é um serviço público chamado de serviço público ut universi. Então, lá no direito administrativo, o serviço público ut universi é aquele que eu não tenho como mensurar o quanto cada um dos integrantes da coletividade consome da prestação daquele serviço público. Quanto eu e você consumimos, por exemplo, do serviço público de segurança das fronteiras? Não tem como mensurar. Quanto cada um de nós consome do serviço público de segurança pública? Não tem como mensurar. Se não tem como mensurar, esse serviço público é classificado como ut universi. E lá no direito tributário, um serviço público ut universi é remunerado como? É remunerado por imposto. Por imposto. O imposto é a receita que vai custear serviço público ut universi. Só que o município instituiu uma taxa de iluminação pública. Só que taxa, pelo 145(2) da Constituição, remunera serviço público ut singuli. E o serviço público aqui é ut universi, logo não pode ser remunerado por taxa. E o município cobrou, então, a taxa de iluminação pública do João. E o João pagou. Só que quando o João pagou, o advogado dele falou assim, peraí, você pagou essa taxa errada. Porque essa taxa é inconstitucional, porque está remunerando um serviço público ut universi. E a taxa, artigo 145(2) da Constituição, segundo o fato gerador, só pode remunerar serviço público ut singuli, esse serviço é ut universi. Eu vou ajuizar uma ação para cobrar do município do Rio de Janeiro o que você pagou equivocadamente ao município. E aí, então, João, o advogado de João, ajuiza essa ação. Quem é o autor da ação? João. Quem é o réu da ação? O município do Rio de Janeiro. Nesta ação, qual é o pedido? Processo civil. Qual é o pedido? Que aquele valor de X reais seja devolvido. Esse é o pedido. Então, o pedido é que o município devolva para João o que ele pagou equivocadamente durante um ano por taxa de iluminação pública. Ok. Só que esse pedido tem uma causa de pedir. Causa de pedir. Qual é a causa de pedir aqui? A causa de pedir é pagamento indevido, considerando que o fundamento do pagamento é inconstitucional. A lei que instituiu no município XYZ, que eu vou chamar aqui de lei de número 1000,
lei de número 1000 de 2020, esta lei viola a Constituição. Viola a Constituição quando institui, essa lei viola a Constituição quando ela institui uma taxa de iluminação pública. André, mas é uma lei municipal, sim. Lei municipal que viola a Constituição Federal. Eu não falei qual é a natureza da ação aqui. Pode ser uma ação de descumprimento de preceito fundamental, né? E sequer aqui é controle concentrado, aqui é controle difuso. Então não confunda os dois tipos de controle. Aqui eu estou falando de controle difuso. Então controle difuso pode ser qualquer lei, não estou falando de controle concentrado. Pedido não é a declaração de inconstitucionalidade da lei municipal. Se fosse, não poderia ser por via de ação direta de inconstitucionalidade. Teria que ser, por exemplo, por meio de ADPF, aí eu poderia ter esse tipo de controle. Mas não confunda um controle com o outro. Aqui eu estou no controle difuso, não estou no controle concentrado. Então, esta lei municipal, ela viola a Constituição. Por isso, ele pagou indevidamente o tributo. Então, o pedido do advogado de João não é para que a lei do município seja declarada inconstitucional. Não é isso. Esse não é o pedido. Essa é a causa de pedir. Então, esse é o detalhe que você precisa entender em controle de constitucionalidade. No controle difuso de constitucionalidade judicial, que qualquer juiz ou tribunal pode fazer, que é um controle inconcreto porque ele incide no caso concreto, entre João e o município, o pedido não é que a norma número 1000 do município do Rio de Janeiro de 2020 seja expurgada do ordenamento jurídico municipal. Não é esse o pedido. O pedido é o município devolve o que o João pagou a mais aí durante um ano, porque ele pagou uma taxa de iluminação pública que não poderia ser cobrada por via de taxa, teria que ser remunerado esse serviço por meio de imposto, que é receita não vinculada, inclusive. Então me devolve o dinheiro. Mas por que você está pedindo dinheiro de volta? Porque ele pagou indevidamente, porque é inconstitucional. Então a causa de pedir é a inconstitucionalidade. O pedido é a devolução do dinheiro. Por isso vai se dizer que é um controle inconcreto, a partir do caso concreto. Por isso que vai se dizer que existe partes no sentido carnelutiano de partes. Quem são as partes? João e o município do Rio de Janeiro. Por isso que vai se dizer que a inconstitucionalidade é pela via de exceção, é pela via de defesa, é o fundamento, é a causa de pedir. Ou se for numa relação em que o réu vem arguir a inconstitucionalidade, porque aqui no meu exemplo, quem arguiu foi o autor. Mas uma das questões que caiu, por exemplo, em delegado do Mato Grosso, se eu não me engano, em 2019 ou 2018, na última prova do delegado do Mato Grosso, uma das questões era, no controle de constitucionalidade difuso, no controle de constitucionalidade judicial difuso, quem é que pode arguir o controle de constitucionalidade? No meu exemplo, quem está arguindo é o autor da ação. Mas poderia o réu arguir o controle de constitucionalidade. Vai ter um slide daqui a pouco que eu vou falar sobre isso. Quem é que pode arguir o controle de constitucionalidade? Quem é que pode arguir esse fundamento de inconstitucionalidade? O autor pode ser o réu, João e Pedro. Exemplos que eu dei no bloco passado. João é réu, não cumpriu um contrato com Pedro porque entendia que a cláusula contratual violava, era posta com base numa norma do direito civil que violava a Constituição. Ora, agora quem está arguindo o controle de quem está arguindo a inconstitucionalidade é não o autor, mas sim o réu. O réu agora, em matéria de defesa, é o seguinte, olha, não cumpriu o contrato mesmo, porque o contrato era baseado numa lei que é inconstitucional. Então agora a inconstitucionalidade foi arguída na contestação e não na petição inicial como causa de pedir. Então quem é que pode, respondendo, já começando a responder a questão que caiu lá na prova de delegado do Mato Grosso, pode arguir o controle o autor da ação, pode arguir a inconstitucionalidade no controle difuso o réu, pode arguir o controle o Ministério Público, poderá suscitar o controle, pode arguir terceiros intervenientes, intervenção de terceiros poderiam arguir, e pode arguir, cuidado, o próprio juiz de ofício. Ah, André, o juiz de ofício pode arguir? Pode arguir. Então olha esse slide aqui, ó. Olha esse slide aqui. Vamos lá. Olha esse slide aqui. Quem é que pode arguir o controle? Quem pode arguir? Joga na tela. Olha essa segunda observação já adiantando. Quem pode alegar esse controle? Pode alegar o autor, acabei de dar o exemplo. Do João, pode alegar o réu, também já dei o exemplo. O Ministério Público pode arguir. O juiz de ofício pode arguir. Agora, cuidado, volta aqui para mim, tem uma observação se cai numa prova aberta. Se você disser
que o juiz de ofício pode arguir o controle, o autor não suscitou, o réu não suscitou. Só que o juiz está vendo, caramba, esse réu, na verdade, está sendo condenado ou está sendo demandado porque ele não fez algo, porque ele estava descumprindo uma norma inconstitucional. Ele não está alegando que o seu descumprimento da norma se deu pela inconstitucionalidade, mas eu estou vendo que a norma é inconstitucional. O réu está alegando uma outra linha de defesa, que não é inconstitucionalidade, mas o juiz está vendo que aquela norma que o réu descumpriu era inconstitucional. Ele poderia, de ofício, julgar improcedente o pedido, dizendo que assiste razão ao réu, considerando que este não cumpriu a norma inconstitucional. Ele poderia fazer de ofício? Pergunta examinando a sua prova. Poderia. Agora, cuidado. À luz do processo civil, do Código de Processo Civil de 73, ele não estaria obrigado, antes da sentença, de demonstrar isso às partes que se manifestaria de ofício, sem abrir para as partes a possibilidade de falar antes da sentença. Só que com o Código Civil de Processo Civil de 2015, o novo CPC, que já não é nem mais tão novo assim, mas de 2015, para evitar a surpresa na decisão do juiz, para assegurar o contraditório substancial, permitindo que cada uma das partes pudesse influenciar na decisão do juiz, o juiz, antes de decidir com base nesse fundamento de ofício, deve informar as partes. E você, numa prova aberta, precisaria falar isso. Então, olha o que diz o artigo 10 do CPC de 2015, na tela. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a respeito do qual, sublinha, não se tenha dado às partes a oportunidade de se manifestar. Então, no meu exemplo, qual é o fundamento da decisão? Aqui estão as partes. Quem são as partes? É João, é o município e aqui está o juiz. Ele está vendo que a matéria é de inconstitucionalidade. João não alegou que é o autor, o réu também não alegou. O juiz vai decidir com base, dando ganho de causa ao autor ou ao réu, por uma inconstitucionalidade que ele vai apreciar de ofício. De ofício. Ele poderia fazê-lo? Poderia. Mas deve, antes da sentença, franquear às partes a possibilidade de falar sobre o tema. Porque aquilo era algo que as partes não arguíram. Ele poderia de ofício fazê-lo? Poderia. Mas para garantir o princípio da não surpresa na decisão jurisdicional, para garantir o contraditório substancial, ele deve, antes da decisão, abrir vistas às partes. Tudo bem até aí? Tranquilo? Então, voltando para aquele slide, né? Voltando para aquele slide, OBS 2, na tela. Quem pode alegar? Pode alegar o autor, pode alegar o réu, pode alegar o Ministério Público, o juiz de ofício, respeitando o artigo 10 do novo CPC, princípio da não surpresa e do contraditório substancial, e pode alegar também o terceiro interveniente. Terceiros intervenientes também poderiam alegar. Então, senhores, essa observação número 2 aqui, ó, foi questão de prova de delegado civil do Mato Grosso dentro de controle de constitucionalidade. Então, voltando para cá, ora, como é que eu faço essa análise? Eu tenho um caso envolvendo João e o município, que é o réu. A causa de pedir é a inconstitucionalidade, o pedido é o bem da vida. Então é um controle que existem partes no sentido substancial da palavra parte carnelutiana. Eu tenho um autor, eu tenho um réu que vai deduzir uma pretensão. Eu tenho o conceito de lide. Eu tenho contraditório substancial que deve ser respeitado inclusive pelo juiz. Então quais são as características desse controle? É um controle inconcreto, já falei por quê, pela via da exceção também já expliquei. É incidental, também já falei isso, só para relembrar. Por que o controle é incidental, senhores? Porque existe um incidente processual. Incidente processual. Prejudicial do mérito. Qual é esse incidente processual prejudicial do mérito? É a constitucionalidade ou não daquela norma que está sendo cumprida ou descumprida, ou que foi cumprida ou descumprida sendo alegado por uma das partes, ou pelo terceiro interveniente, ou pelo Ministério Público, como custos legis, ou pelo juiz de ofício, ok? Então o juiz, antes de decidir o mérito, qual é o mérito? Se o município tem que devolver o dinheiro ou não para o João, antes de decidir isso, ele tem que decidir a constitucionalidade. Aquela norma é ou não constitucional? Porque se ele disser que a norma é inconstitucional,
Melhor, se ele disser que a norma é constitucional, isso prejudica o mérito. Isso influencia no mérito. Então o município não deve nada a João. Existe uma questão prejudicial ao mérito, que é a questão da constitucionalidade. Se a norma é constitucional, o município nada deve a João. Se a norma é inconstitucional, o município tem que devolver o dinheiro para o João. É uma questão prejudicial de mérito. Então é um incidente processual prejudicial ao mérito. Como seria, por exemplo, no processo civil, uma matéria que envolvesse a competência. Vamos imaginar que em defesa dissesse o município que aquele juízo é incompetente. O juízo, antes de decidir se tem que devolver o dinheiro ou não, ele teria que resolver um incidente processual envolvendo a competência, para saber se aquele juízo era ou não competente. Ele decidiria a questão da competência para depois decidir se o município teria que não devolver o dinheiro para João. Só que o incidente processual aqui estaria ligado à competência do juízo. O incidente processual aqui está ligado à constitucionalidade ou não da norma. Por isso que vai se dizer que esse controle de constitucionalidade é um controle incidental. Incidental porque é um incidente processual no processo civil. Eu vejo muitos alunos, muitos candidatos, estudando controle de constitucionalidade sem ter base em processo civil. Se você for estudar controle de constitucionalidade sem ter base em processo civil, sem conhecer os conteúdos básicos do processo civil, você vai se enrolar, você não vai entender. Ah, então controle é muito difícil, de constitucionalidade, eu tenho que decorar um monte de coisa. Você tem que decorar um monte de coisa porque você não sabe processo civil. Porque se você soubesse processo civil, você não tinha que decorar nada. Isso é fácil de entender, mas você tem que ter a base em processo civil. Se não tiver, aí o candidato da faculdade não estudou processo civil, depois vai fazer prova para delegado, tem que estudar controle, não tem base nenhuma no processo civil e fica perdido. E aí diz que controle é difícil. Não é que controle seja difícil, é você que não tem base em processo civil. Você percebe isso? Porque controle de constitucionalidade é, substancialmente, também processo civil. Tudo bem? Tranquilo? Ora, e qual é o efeito desta decisão? O efeito da decisão é interpartes. Até porque o pedido, mais uma vez, processo civil. Porque o pedido, qual é o pedido aqui? É o bem da vida. É que o município devolva o dinheiro para o João. Por isso o efeito é só entre o município e João. Mas em José e Pedro e todos os restantes dos brasileiros vão ser influenciados? Não, porque não fazem parte da relação de direito subjetivo tributária entre João e Pedro. Pedro que pagou a mais para o município, que estava cobrando uma taxa de iluminação pública incondicional, porque não poderia ser por via de taxa, tinha que ser por via de imposto. Considerando que remunera um serviço, como já disse, o de universe, de prestação compulsória, e serviço público de universe deve ser remunerado por imposto, não por taxa. Então note, é uma questão, aqui que eu estou trazendo à baila, que não envolve só direito constitucional, envolve direito constitucional, envolve processo civil, envolve direito administrativo, envolve direito tributário. É uma questão concreta que você tem que saber, para entender bem a questão, 4 matérias. Você tem que saber um pouco de processo civil, um pouco de administrativo, um pouco de tributário e um pouco de constitucional. Porque essa questão envolve todas essas 4 matérias. Aí o candidato mal sabe uma matéria e ele quer responder a questão numa prova de segunda fase para delegado. Vai, obviamente, ter dificuldade de responder. E se responder, vai responder superficialmente. E respondendo superficialmente, vai perder nota, porque um candidato que conhece, que estudou, que tem envergadura no estudo, que conhece as 4 matérias, vai responder detalhadamente, numa questão aberta, respondendo, falando de taxa, falando de imposto, falando de serviço público de síngule, falando de serviço público de diverse, vai verticalizar muito mais e vai ter uma resposta muito mais completa do que o cara que vai responder ficando só em condicional. E óbvio que a nota dele vai ser muito menor do que a nota do outro. Então o efeito é interpartes. Aí o candidato ele decora no livro de constitucional por que o efeito é interpartes. Em vez dele entender que o efeito é interpartes, porque eu estou falando de processo civil. Eu estou falando de uma relação jurídica de direito subjetivo que pretensamente foi violada por uma das partes. O município me cobrou aquilo que não poderia cobrar. Então a questão de respeito só entre mim e o município. Porque o pedido não é o expurgamento da norma do ordenamento jurídico. O pedido é, me devolve o dinheiro que eu paguei. Fui eu que paguei, não foi o José, ou o Pedro, ou o João que pagou. Então eles não vão ser afetados pela decisão. Então, senhores, em regra, o efeito do controle judicial posterior ou repressivo difuso é um efeito interpartes. Ele só atinge aqueles que fazem parte da relação jurídico-processual. Então, matei o primeiro ponto, matei o segundo ponto, matei a observação 2. Não falei ainda da observação 1.
Vou começar o próximo bloco falando dessa observação 1, que é a seguinte, vou deixar a pergunta para o próximo bloco. Nesse tipo de controle de constitucionalidade, o juiz faz o controle de constitucionalidade onde? Uma sentença tem parte, mais uma vez, processo civil. Tem o relatório, tem a fundamentação e tem o dispositivo. Quando você estuda processo civil, você sabe que uma sentença, processo civil, tem 3 partes. Relatório, fundamentação e dispositivo. A pergunta é, o controle de constitucionalidade, candidato, prova oral do delegado, o controle de constitucionalidade judicial, repressivo, difuso é feito em que parte da sentença? Começarei o próximo bloco respondendo essa questão. Tudo bem? Aguardo seus lá. Um abraço, fiquem com Deus.